O déficit habitacional brasileiro, estimado em 14 milhões de residências em 1992, tem sido, ao longo dos anos, uma preocupação constante para os administradores públicos. As alternativas experimentadas até hoje esbarram invariavelmente nos altos custos dos sistemas tradicionais de construção. Os desperdícios e os retrabalhos geram despesas improdutivas muito elevadas. Na tentativa de se diminuírem os custos, muitas vezes são construídas moradias que não respondem aos requisitos básicos de habitabilidade. A Andrade Gutierrez está apresentando uma solução para diminuir de forma significativa estes problemas. É o sistema AG de construção industrializada. Desenvolvido em conjunto com o Departamento de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o sistema é extremamente racional e moderno. O elemento central do sistema AG de construção industrializada é o tijolito, que começou a ser pesquisado na PUC de Minas em 1979. A Andrade Gutierrez integrou-se ao trabalho iniciado na universidade e, desde 1990, assumiu o aprimoramento da tecnologia e os investimentos nas pesquisas aplicadas para a produção e utilização do tijolito em larga escala. As vantagens do sistema já estão comprovadas, tanto pela alta qualidade do produto, quanto pelo resultado final obtido nas edificações. O tijolito é uma peça de solo-cimento, com sistema de encaixe intertravado e que dispensa o uso de argamassa de assentamento. A racionalização começa na produção dos tijolitos. Usa-se o solo do próprio local da construção. Depois de analisado e testado adequadamente, o solo é destorroado, peneirado e misturado num processo onde recebe ligantes orgânicos ou inorgânicos, de modo a atingir as condições necessárias para o produto final. A mistura, após ser bem homogeneizada, é prensada, de modo a se obter as características técnicas desejadas. A Andrade Gutierrez já desenvolveu prensas adequadas para este trabalho. O controle de qualidade, ao contrário do que ocorre na tradicional fabricação de tijolos cerâmicos, é possível com o tijolito. Enquanto as normas brasileiras permitem um erro de mais ou menos 3 milímetros nas dimensões do tijolo cerâmico, o tijolito tem sido produzido com uma variação de menos de 1 milímetro. Certa da eficiência e da viabilidade do sistema, a empresa investiu na montagem de uma fábrica modulada equipada com prensas hidráulicas. Esta fábrica pode ser adequada a várias dimensões de empreendimentos. Ao permitir etapas construtivas pré-programadas, executadas de forma correta e de uma única vez, o sistema AG de construção industrializada supera com larga margem de vantagens os processos tradicionais. Observe estes números. Enquanto na Europa os desperdícios na construção civil estão calculados entre 10% e 15%, e no Brasil entre 20% e 40%, as perdas com o sistema AG de construção industrializada situam-se entre 4% e 6%. No Brasil, as perdas na construção civil chegam a 6 bilhões e 700 milhões de dólares todo ano. O suficiente para a construção de mais de 1 milhão de casas populares. Os dados comparativos apresentados
dão uma noção clara da eficiência do sistema AG de construção industrializada e dos resultados finais do produto. Qualidade e habitabilidade que raramente se conseguem com baixos custos pelos sistemas tradicionais. Um resultado significativo do esforço conjunto de universidade e empresa e que guarda desde o seu início o objetivo de contribuir para uma melhor qualidade de vida no país. Nós sabemos que as etapas da construção de uma casa já são bem conhecidas. Agora você vai conhecer uma nova maneira de construir uma casa, em menor tempo, com maior qualidade e habitabilidade. Você vai acompanhar a construção de uma casa com tijolito, o elemento básico do sistema Andrade Gutierrez de construção industrializada. O tijolito é uma peça de solo-cimento com encaixe intertravado que permite construir com racionalidade, evitando desperdícios e retrabalhos frequentes na construção civil. Erguer uma parede com tijolito é fácil como num jogo de montar. As peças se encaixam umas às outras e dispensam o uso de argamassa de assentamento. Após a limpeza do terreno e executadas as fundações usuais, deve-se colocar o kit esgoto, fazer a compactação e nivelamento da área interna da fundação e executar o contrapiso. Concluído o contrapiso, inicia-se a marcação da construção já com os tijolitos. Feita a marcação inicial, são executadas a segunda e terceira fiadas. Não é necessária nenhuma qualificação especial para que o operário trabalhe com o tijolito. Na terceira fiada, faz-se a verificação das dimensões e do alinhamento. Com o auxílio de um regador, aplica-se argamassa comum nos furos grandes e pequenos do tijolito. A aplicação da argamassa em todos os furos, até a terceira fiada, é necessária para estabilizar a marcação inicial. É importante dispor pilhas de tijolitos nos cômodos planejados, pois isso racionaliza o trabalho, evitando deslocamentos e perda de tempo. Em seguida, na quarta fiada, monta-se os tijolitos especiais para instalação de pontos elétricos ou hidráulicos, de acordo com o projeto. Prossegue-se a montagem da alvenaria até a sexta fiada e faz-se nova verificação de prumo e alinhamento. Na sexta fiada, coloca-se os tijolitos especiais para esgoto, já encaixando as conexões e arremates adequados. Concluída a sexta fiada, são colocados os marcos de portas. Convém observar que nos vãos dos marcos usa-se meio tijolito desde a primeira fiada para fazer o acabamento. Este processo é mais uma vantagem do uso do tijolito. Não é preciso quebrar nem ajustar o vão para assentar o marco posteriormente. Para substituir a contraverga das janelas, deve-se realizar a aplicação de argamassa 3 fiadas abaixo do peitoril. Para que a argamassa não desça pelos furos além dessas 3 fiadas, é necessário obstruir a passagem utilizando um objeto tampão. Marcam-se as janelas e montam-se mais 5 fiadas. Já com os vãos das janelas determinados, colocam-se os marcos das janelas com verificação de prumo e alinhamento. Ao atingir a 11ª fiada, coloca-se novamente tijolitos especiais para instalações elétricas ou hidráulicas.
posição dos tijolitos especiais pode ser alterada conforme projeto. Na 22ª fiada, são utilizados novamente tijolitos especiais nos pontos elétricos ou hidráulicos, para arandelas e chuveiros. As vergas das janelas e portas são executadas com aplicação de argamassa em todos os furos das 3 fiadas imediatamente superiores. Aplica-se argamassa também nos 2 furos grandes laterais aos marcos de portas e janelas, dando rigidez aos quadros. Prossegue-se até a 25ª fiada, atingindo 2,50 metros ou até o pé direito desejado. Nas situações normais de projeto, não é necessária a cinta de travamento. Basta aplicar argamassa nas 3 últimas fiadas em todos os furos, observando, como sempre, as áreas de redes elétrica e hidráulica. Caso seja colocada a laje, a cinta de travamento pode ser feita durante a sua concretagem. Concluído o respaldo horizontal da parede ou após a laje, monta-se a empena, aplicando argamassa somente nos furos pequenos. Para eliminar os degraus da empena, deve-se fazer o arremate, usando uma forma simples e concreto, ou colocando um perfil metálico em forma de U emborcado sobre os tijolitos. Simultaneamente ao telhado, pode-se executar a parte de enfiação elétrica e de redes hidráulicas. É importante salientar que a rede elétrica não necessita de eletrodutos e a parte hidráulica encaixa-se perfeitamente nos furos do tijolito, eliminando cortes e retrabalhos. No projeto podem ser previstas futuras ampliações, deixando, por exemplo, o formato de uma nova porta sem amarração. Assim, as ampliações se darão com menor transtorno e melhor acabamento. A casa está construída. O resultado final é uma moradia digna, com qualidade e habitabilidade garantidas, feita em curto prazo, com padrão e custos difíceis de serem obtidos pelos sistemas tradicionais. O sistema AG de construção industrializada é uma solução moderna que simplifica o processo de construção e contribui para a redução dos desperdícios e retrabalhos na construção civil. Tecnologia não é necessariamente sinônimo de sofisticação. Uma ideia simples e eficiente desenvolvida pela Andrade Gutierrez, em parceria com a Universidade Católica de Minas Gerais, está ajudando moradores de Contagem a realizar o sonho da casa própria. A novidade é o tijolito, que substitui com vantagens o tijolo convencional. A Andrade Gutierrez está construindo 1.500 casas de 38 metros quadrados para a Prefeitura de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O projeto está sendo feito em mutirão. O desafio da construtora é gerenciar a obra e evitar perda de tempo e de material. A solução para trabalhar sem pessoal especializado e sem desperdícios é a construção industrializada. A base do sistema é esta peça, o tijolito, um bloco patenteado pela Andrade Gutierrez que simplifica e agiliza as obras. O tijolito funciona por um sistema de encaixe, como em um jogo de montar. Basta nivelar o terreno, as fundações e fazer o piso de concreto para subir as paredes. Tem nada difícil aqui, entendeu? Tudo é fácil, não é difícil. No início nós achamos que haveria um pouco de dificuldade deles absorverem a tecnologia. No entanto, eles aprenderam com muita facilidade. A obra toda anda praticamente com a mão de obra das próprias famílias que vão morar aí. A casa com janelas, telhado e porta fica pronta em apenas 7 dias de trabalho. Só nesse canteiro estão sendo entregues 60 casas por mês. O resultado é muito superior ao das construções convencionais. As dimensões dos cômodos, o prumo e o alinhamento das paredes ficam perfeitos. A primeira carreira, ela saindo certinha, não tem erro. A casa sobe toda certinha. Nos furos grandes dos tijolitos, passarão as tubulações e fiação elétrica.
tudo sem quebrar as paredes. Os engenheiros treinaram o pessoal e fazem um acompanhamento técnico. O gerenciamento da obra inclui ainda uma supervisão social, que motiva e apoia as equipes de trabalho. Então a gente mantém sempre as mesmas pessoas quando dá certo naquele trabalho. Para que o pessoal trabalhe satisfeito, que o trabalho renda, né? Que tenha uma ótima produção. Trabalhando satisfeito, ninguém reclama de pôr a mão na massa. Nem as mulheres, que são mais da metade da mão de obra deste mutirão. Porque todo mundo tá afim de ganhar uma casinha, né? Ter uma casinha, um lar, né? Todo mundo tá pegando pesado, duro mesmo. Carrego tijolo, carrego massa e faço limpeza dentro de casa, tudo para ganhar minha casinha. Por enquanto, ninguém sabe ainda qual será a sua casa. A distribuição será definida por um sorteio no fim das obras. Esta é uma época na qual, mais do que nunca, o mundo caminha por rumos formidáveis da ciência e do desenvolvimento, graças à inteligência humana. Porém, os contrastes tornam-se mais evidentes. Será que não existe know-how nem vontade administrativa para resolver problemas absolutamente básicos? Habitação, por exemplo, tem sido o objetivo de diversos governos. Entretanto, grandes programas habitacionais em mutirão, uma ótima alternativa, esbarram invariavelmente em dificuldades como desorganização das equipes de mutirantes e a falta de regras bem definidas, tanto para o trabalho quanto ao direito à futura moradia. Falta de equipamentos de trabalho e segurança, desperdício e falta de material adequado na quantidade e na hora certa. Enfim, mutirantes com pouca experiência e sem orientação e apoio técnico durante a construção, trabalhando por um longo período apenas nos sábados, domingos e feriados, sem instalações de apoio ao seu bem-estar e segurança de seus equipamentos e materiais. São várias as dificuldades para um projeto bem-sucedido. Entretanto, grande parte delas, a Andrade Gutierrez conseguiu contornar, simplificando a obra com materiais adequados em conjunto com o eficiente gerenciamento técnico e social do mutirão. Trata-se do sistema AG de construção industrializada. Tudo começa com a organização do mutirão. As famílias selecionadas indicam seus representantes na obra, que são cadastrados e identificados de acordo com sua experiência e tipo de trabalho que vão prestar ao mutirão. Há trabalho para todo mundo. Com as equipes organizadas, cada uma recebe o treinamento para construção com tijolito. Os supervisores técnicos e encarregados vão orientar e transmitir aos mutirantes os conhecimentos necessários e acompanhar os trabalhos do início ao fim. Nos dias de mutirão, um café da manhã anima o pessoal para o trabalho. As equipes organizadas, com ferramentas e equipamentos de proteção, se dirigem para as frentes de trabalho, já sabendo a tarefa daquele dia. Toda a escavação e regularização dos terrenos compõem a primeira fase dos trabalhos. As escavações para as fundações são convencionais, como qualquer casa de alvenaria. A laje de contrapiso é feita de concreto simples. Deve-se cuidar, entretanto, para que o nivelamento fique o mais perfeito possível, para que a construção seja mais rápida. Efetuadas as eventuais correções de nivelamento, as paredes podem ser iniciadas diretamente sobre o contrapiso de concreto. Veja como é simples. Marcadas as paredes, são executadas as 3 primeiras fiadas. Os furos grandes e pequenos dos tijolitos são preenchidos com argamassa fluida, preparada ali mesmo.
As equipes de alvenaria estão definidas e deixarão a casa no ponto de colocar o telhado. As paredes são erguidas com facilidade e rapidamente. Com a precisão do sistema construtivo, as portas e janelas são assentadas durante a subida das paredes. Muito mais rápido, vai ficando tudo pronto. O sistema de gerenciamento e de apoio logístico garante a continuidade da obra. Os materiais são convenientemente estocados no almoxerifado e liberados para aplicação em cada frente de obra no momento adequado. A qualidade do material fabricado fica preservada. O emprego de um sistema industrializado favorece ainda a melhoria da mão de obra envolvida, através do conhecimento de novas tecnologias e de métodos de racionalização do trabalho. Na hora do almoço, o refeitório abriga todo o pessoal do mutirão. As marmitas de cada um são aquecidas em estufas higiênicas e eficientes. De volta ao trabalho e concluída a alvenaria, pode ser iniciada a execução da cobertura. A estrutura do telhado também é industrializada, projetada para montagem fácil e rápida. A colocação das telhas é a própria festa da cumieira. A motivação de ver a casa quase pronta acelera o trabalho. Em menos de 4 horas, a casa está coberta. Depois de prontas, as casas de tijolito são bonitas e confortáveis. E seu projeto prevê ampliações ou modificações que os proprietários queiram fazer. Tudo com economia e sem alterar suas características originais. O resultado final é uma moradia digna, executada com qualidade e em menor tempo pelo próprio grupo morador. Nele despertando e desenvolvendo os sentimentos de propriedade e de identidade com sua casa, seu bairro, sua cidade.